Olá, queridos irmãos, uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Ilquias falando com vocês para mais um vídeo do canal Ilquias Magal. Olha que interessante, né? Eu estou vendo um estudo aqui que eu queria passar para vocês, tá? E eu acho que é claro que tem que ser falado uma coisa, porque parece que a Wikipédia aqui está sendo reescrita e há uma certa intenção de enganar o Ocidente, tá? Existe uma certa intenção de enganar o Ocidente, e isso está muito claro. Tá bom? Em todos os textos que tratam deste tema aqui, que é o Tratado de Hudaybiyah, é um tratado feito por Maomé, né, representando Medina, quando ele queria fazer então aí o Hajj, que é a peregrinação para Meca, onde estava Kaaba, o atual local lá em Meca, onde as pessoas, os muçulmanos, giram ao redor no sentido anti-horário, segundo a tradição que é o Hajj, a peregrinação para Meca. Só que ele era visto como um problema para os pagãos ali, né, para os outros da região, que a tribo que dominava Medina eram os Quraishitas, de Quraish. E então Maomé tinha 1000 seguidores. Ele via que ele não tinha condição de vencê-los. Tá? Ele não tinha condição de vencê-los. Isso é nítido. A história conta isso. Então ele vai e firma um acordo de paz. Ele vai com seus mensageiros para lá, os seus 1000 seguidores desarmados, e firma com eles um acordo de 10 anos. 10 anos. Então é feito Hudaybiyah com Meca, com os Quraishitas, por Mohammed e seus seguidores, que são a nova religião, o Islã. Só que no meio do caminho, olha como foi feito o acordo. O acordo era o seguinte: pontos condicionais. O mensageiro de Alá terá que retornar a Medina em vez de ter entrado em Meca naquele ano. Os muçulmanos realizarão sua peregrinação no próximo ano e ficarão em paz em Meca por 3 dias, sem armas, exceto espadas embainhadas. Então vamos lá. Haverá uma trégua entre as duas partes por 10 anos, durante esse período, todas as pessoas poderão desfrutar de segurança e harmonia. Quem quiser entrar em uma aliança com o profeta terá permissão para fazê-lo, e quem quiser entrar em uma aliança com os Quraishitas terá permissão para fazê-lo. Quem entrar em qualquer uma das partes será considerado parte dessa parte. Da mesma forma, qualquer tipo de exagero sobre ele será considerado exagero contra aquele partido. Quem fugir de Meca para Maomé, sem a permissão de seus guardiões, será enviado de volta para os Quraishitas, mas quem vier dos muçulmanos aos Quraishitas não será enviado de volta. O autor do tratado foi Ali ibn Abu Taleb. Então vamos lá. E aqui eles estão dizendo que o mar, né, questionou os pontos. Ele era um dos membros de Quraish, né, dos Quraishitas. Eles, inclusive, diziam que essa história de Maomé, um profeta do Senhor, de Deus, né, de Alá, é um tanto estranha, e etc. e tal. Só que o tratado verdadeiro, né, não foi quebrado por problema do outro lado. Mas qual é o tratado de Hudaybiyah? O que significa Hudaybiyah no Islã? Foi um tratado em que Maomé usou por diversas vezes. A própria Wikipédia fala disso, tá? O tratado é muito importante no Islã, pois foi um reconhecimento indireto do Estado Islâmico em Medina. O tratado também permitiu aos muçulmanos que ainda estavam em Meca praticar o Islã publicamente. Além disso, como não havia mais uma luta constante entre muçulmanos e os politeístas, muitas pessoas viram o Islã sob uma nova luz, o que levou a muitas pessoas a aceitarem o Islã. Ou seja, é muito importante esse tratado. Bom, além disso, o Tratado de Hudaybiyah abriu caminho para a conquista de outras tribos por meio do uso de tratados com os muçulmanos. O tratado também serve como exemplo de que o Islã não se espalhou apenas com a espada, mas também pela astúcia, já que Maomé tinha um exército que poderia ter atacado Meca. Poderia, mas ele não ganharia. Então, como que é feito o Tratado de Hudaybiyah no Islã? É um tratado onde eles usam de uma mentira. O Ocidente não entende isso, mas no Islã é permitido fazer um acordo com um ímpio, com um inimigo, segundo a visão deles,
inclusive usando de mentira e de perjúrio, com a intenção de esperar que aquele inimigo confie em você, baixe a guarda, então quando ele menos estiver esperando, você ataque-o e o destrua por dentro. Destrua quando ele não estiver esperando. É a verdadeira história, sabe aquela história do menino e o lobo, que já foi contado em alguns vídeos aí? Né? As pessoas falam, olha, eles vão fazer mal, e eles não fazem. Aí eles ameaçam, fazem uma coisinha ou outra, vão fazer mal, e não fazem. Eles vão fazer isso, não, nós queremos paz, e nunca chega lá. Olha o lobo, primeira vez o povo foge. Aí o menino começa a brincar, olha o lobo, e aí na segunda o povo acredita um pouco. Mas de tanto esse menino falar disso, quando um dia foi verdade, o povo já não acreditava e não se preparou. E a Europa e o mundo está se enchendo desse povo aí. Tá? E o Hudaybi é isso. Eu vou enganar por meio de alianças, de falso perjúrio, de mentira. E então, quando o meu falso amigo achar que então estamos em paz e que nós então aceitamos eles e eles não aceitaram, nós então os destruiremos. Isso é Hudaybiyah. Então vamos lá. Primeira fala do general iraniano, essa aqui, ó. O brigadeiro general iraniano pede a destruição de Israel antes das negociações. Isso aqui foi no sábado, tá? No dia 27. O porta-voz das Forças Armadas da República Islâmica, brigadeiro Abu Faz Shekarsh, no sábado, pediu a eliminação total do Estado judeu durante uma entrevista a um meio de comunicação controlado pelo regime iraniano. Por quê? Porque nessa segunda-feira, agora nós estamos iniciando a semana, segunda-feira, e Estados Unidos e as potências europeias, o plano JCPOA, se encontraram, junto com Rússia e China, é claro, com o Irã para retomar aquele acordo feito por Obama em 2015. Né? E o que seria? Hoje, as sanções que os Estados Unidos, que o governo Trump aplicou ao Irã eram sanções brutais. Bloqueou que o Irã não pode usar o dólar americano no mercado internacional, o Irã está proibido de pegar seus dinheiros investidos em outras nações, qualquer nação ou qualquer empresa que fizer qualquer acordo, seja político, militar ou econômico com o Irã, sofrerá duras sanções e penas duríssimas dos Estados Unidos e poderão ser proibidos de fazer acordo com os Estados Unidos e as suas empresas. Então, claro que ninguém em sã consciência vai querer deixar de fazer acordo com os Estados Unidos, que vai dar muito dinheiro, para fazer com o Irã, que não dá tanto recurso assim. Proibiu, inclusive o próprio Khamenei e outros líderes do Irã, de pegar seu dinheiro que está no exterior, bloqueou conta deles, bloqueou a conta do país em vários bancos internacionais, congelou o ouro e etc., proibiu a venda e a compra das empresas daqui de petróleo do Irã para sangrar a economia iraniana e fazer eles sofrerem essas sanções. Mas o Irã tem resistido e o dinheiro que vem entrando para eles por meio dos acordos com a Rússia e a China, que investiu 400 bilhões de dólares no regime, eles têm investido pesadamente para fortalecer a indústria bélica, as armas. E existe muita insatisfação no Irã. O povo do Irã não quer esse regime mais. Porém, quando eles se rebelam, são esmagados completamente. Porque lá é um regime tirânico, totalitário. E esse mesmo regime agora vai assentar à mesa, nessa segunda-feira tem assentado à mesa, e que parece para nós é que realmente chegaram a um acordo com os Estados Unidos, onde os Estados Unidos, a partir dessa terça-feira, que esse vídeo está subindo para vocês, né? Terça-feira, esse dia 30, os Estados Unidos vai levantar algumas sanções, ou seja, vai permitir que o Irã volte a operar no mercado internacional e ter acesso a dinheiro, ao dólar no mercado, mas ainda não está certo quais sanções serão levantadas, nós vamos ter que esperar para saber. E isso significa que o Irã vai ter mais dinheiro. Né? Eles podem até fazer um acordo, olha, nós vamos interromper o nosso regime nuclear, de verdade, vamos sim, mas enquanto isso está entrando mais dinheiro, porque as sanções dos Estados Unidos levantadas, o Irã vai pegar mais dinheiro. Então eles vão só fazer um acordo
fazer falsas promessas de que não vão ter uma arma nuclear e pegar mais dinheiro. Quem é que está falando isso? Sou eu? Não. É o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett. Ele falou hoje, olha só, Bennett para o mundo. Enquanto as negociações do Irã são retomadas, não ceda à chantagem nuclear. Está aí o primeiro-ministro israelense. Ele que falou isso hoje disse: o primeiro-ministro Naftali Bennett enviou uma mensagem contundente à comunidade internacional para ser duro com o Irã, enquanto as negociações nucleares eram retomadas em Viena na segunda-feira. O objetivo do Irã nas negociações é que os Estados Unidos suspendam as sanções, enquanto a República Islâmica não faz quase nada em troca, disse o primeiro-ministro. O Irã não vai apenas manter seu programa nuclear, a partir de hoje, eles serão pagos por isso. As potências mundiais e o Irã se reuniram novamente em Viena nesta segunda, após uma pausa de quase 6 meses, para negociar um retorno iraniano e americano ao acordo nuclear do Plano Conjunto de Ação Conjunta de 2015, o JCPOA. As negociações terminaram depois de cerca de 4 horas com um acordo. Olha só, irmãos, que catástrofe, né? O Ocidente em negociação com o inimigo que preza por uma falsa aliança para enganar os seus, e que apenas um dia inteiro, né, a menos de 48 horas, uma das lideranças do país persa, com quem os Estados Unidos, que se diz o maior amigo de Israel, está sentado para fazer acordo, esse país está dizendo abertamente: olha só, temos que aniquilar Israel. E ele fala aqui na sua fala: não vamos recuar na aniquilação de Israel nem mesmo 1 milímetro. Queremos destruir o sionismo no mundo. E isso não é o suficiente, tá? O próprio general, nesse outro parágrafo, ele fala o seguinte: o general também criticou o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos por normalizarem as relações diplomáticas com Israel, classificando a diplomacia como intolerável. E olha o que ele fala, abre aspas: Arábia Saudita, Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e outros países considerados muçulmanos, para nós fazem parte do regime sionista e isso é muito importante. Falou Shekarchi. Ou seja, ele acabou de falar que queremos destruir o sionismo no mundo, e aqui embaixo ele diz que a Arábia Saudita, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, que são considerados muçulmanos, para ele também faz parte do regime sionista. Ou seja, se ele quer destruir o sionismo, ele quer destruir não só Israel, como essas nações muçulmanas sunitas. E o Bennett está avisando. O Irã concordou em dar continuidade às 6 primeiras rodadas de negociações que ocorrerem entre abril e junho deste ano, incluindo um grupo de trabalho nuclear, apesar das declarações das autoridades iranianas antes das negociações. E há um senso de urgência em colocar o JCPOA de volta no lugar, disse um negociador e diretor político da União Europeia, Henrique Mota. Fizemos um balanço das difíceis circunstâncias do JCPOA, afirmou Moura. Nos últimos meses, o programa nuclear iraniano avançou e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão impondo as mesmas sanções. Ou seja, eles querem... A ideia aí é: vamos fazer um acordo com eles, eles vão parar de fazer isso e nós deixamos eles ter acesso ao mercado, vamos tirar os bloqueios econômicos do Irã. Mas Israel está avisando, isso é um engano. Eles estão enganando vocês porque Israel conhece esse tratado. Israel sabe que isso é uma mentira. Olha aqui, ó. Abre aspas, né? Esse regime assassino não deve ser recompensado, disse Bennett, conclamando o mundo a não permitir que centenas de bilhões de dólares sejam despejados direto em seu regime podre. O Irã não merece nenhuma recompensa, nenhum acordo de barganha, nenhum alívio de sanções em troca de sua brutalidade. Apelo aos nossos aliados em todo o mundo que não cedam à chantagem nuclear do Irã. O ministro Benny Gantz disse que Israel deve ser forte e independente para apresentar suas próprias soluções para nos defendermos por nós mesmos quando decidirmos que isso deve ser feito. Ou seja, Israel está falando, o ministro da Defesa de Israel, Gantz, está dizendo: nós não podemos mais depender da amizade dos Estados Unidos e nem da amizade de ninguém. Israel tem que crescer, se fortalecer e ser independente, porque os seus amigos estão fazendo um acordo
com uma nação que está declarando abertamente: nós queremos destruir vocês, vamos destruir vocês, e agora os seus amigos estão fazendo um acordo para dar mais dinheiro para esse regime, para dar a eles mais poder de conseguir a arma nuclear que eles sonham, para então usar essa arma nuclear para quê? Tá aqui, ó. Para isso. Ele queria até mesmo antes do acordo. O sonho dele é destruir Israel antes que possível. O mais rápido possível. E não farão. Eles não farão, eles não terão isso. Né? Isso, porque é assim que eles trabalham. É assim que eles trabalham. E trabalharam desde que o líder, né, surgiu aí no mundo. Deixa eu pegar um texto das Escrituras para vocês. Eu estava lendo um texto, mas eu quero pegar um texto muito interessante. Já aconteceu no passado e vai acontecer novamente. A profecia de Daniel 9, né, termina assim. Olha só como os textos está falando. Sobre as 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E aqui está escrito: depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação ou dilúvio. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse acordo com o Irã nessa segunda-feira está sendo feito com Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia e a União Europeia. Bom, e os Estados Unidos que estão entrando nessa porcaria de novo, porque é um regime. Lembre-se que a cidade ela primeiro foi destruída, tá? E tá lá, o símbolo dele está bem em cima de Jerusalém. Primeiro vem o povo do príncipe, depois o príncipe que há de vir. Destruirá a cidade e o santuário, tá bom? Então, este povo, tá? Ele tem as suas características descritas aqui neste texto. Leia Daniel 11, 32. E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, fará proezas. Né? Com lisonjas. Ele faz lisonjas, perverterá, ou seja, ele enganará com sua língua, falará coisas que o mundo gosta de ouvir, ou até mesmo os santos gostarão de ouvir. Né? E a palavra continua. Vamos lá? Aqui fala sobre esse ser e o que ele é capaz de fazer. E olha só, quando você lê essas palavras, né, aqui mais à frente, quando você lê essas palavras, né, de que povo e de que religião você acha que está sendo falado aqui? Né? Verso 36 em diante, vamos lá. E este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Versículo 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Então, olha isso. Qual é o povo? Mas, pelo amor de Deus, medita de uma vez por todas de onde este homem vem. Tá? E tem gente falando aí, não, o líder mundial esse é do judaísmo. Ele não é do judaísmo.
Qual é o povo hoje no mundo que se levanta e se engrandece sobre todo Deus e contra até mesmo o Deus dos deuses, que é o nosso Deus? Ele não tem respeito ao Deus de seus pais, ele não tem respeito às mulheres, ele não tem respeito nenhum pelas mulheres, essa religião, e nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais nem conheceram. Verso 39, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra poderosas fortalezas. É assim que eles agem. Eles não aceitam religião de ninguém. Eles entram, e onde eles entram, eles destroem as religiões, eles são contra inimigos totais do cristianismo, do judaísmo, do xamanismo, do que quer que seja. Eles não toleram a ninguém e a nada. Bom, tá aí claro para vocês, o aviso está sendo dado, mas eu acho que o nosso ocidente não entendeu ainda. Mas o nosso Senhor é quem vai pôr por terra esse sistema. Não virá um herói dos homens, mas do Senhor. Então eu quero deixar esta mensagem para vocês hoje, para vocês olharem com atenção aí para esse príncipe que há de vir, para onde, né, onde nós devemos colocar nossos olhos, que aí fica muito mais fácil compreender. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Ele permitir vivermos.